E aí, sétimo ano, já fizemos a nossa videoaula por conferência, tá? E agora eu vou deixar aqui esse vídeo para ajudar vocês a relembrar e a colocar em prática tudo aquilo que nós conversamos na nossa aula nas questões da apostila. Então, a gente falou sobre as características da população brasileira, falamos sobre o Brasil ser o quinto maior país populoso do mundo, certo? Não é em território, agora estamos falando sobre a população. Ele tem a maior população, é o quinto nesse ranking de maior população do mundo. No Brasil, a densidade demográfica é maior, principalmente nas áreas próximas ao litoral. Lembra? Isso porque nós falamos da forma que nós fomos colonizados pelos portugueses, pelos europeus. Os europeus chegaram e era muito mais fácil se estabilizar, marcar território ali no litoral, tá? Eles investiram também, entraram para o interior do território, mas a primeira capital do Brasil era ali em Salvador. Já era localizado numa região litorânea, para depois passar para o centro do nosso Brasil, certo? Então, por isso que eles mantêm ainda hoje o maior índice demográfico do Brasil. Desde o primeiro censo demográfico, que foi realizado lá em 1872, até o ano de 1960, o ritmo brasileiro era de crescimento de 20 vezes. Tá? 20 vezes o número populacional que nós tínhamos lá no ano de 1872 até a década de 1960. Peraí, ele parou de crescer em 1960? Não, ele não parou de crescer, ele diminuiu o seu ritmo de crescimento. Tem diferença. Lembra que nós falamos sobre os tipos de crescimento? Crescimento vegetativo, crescimento por natalidade, uma série de formas, migração estrangeira. Nós tivemos um grande foco de migração no século... já lá na colonização, em 1500, através dos europeus e do tráfico de escravos, onde a gente recebeu mais de 4 milhões de escravos no Brasil, tá? Até posteriormente, quando a gente teve aí, após a Segunda Guerra Mundial, a entrada de imigrantes vindos das áreas orientais, também da Europa, como os italianos, poloneses, entre outros, e isso se perpetuou até os dias atuais, onde a gente ainda recebe uma grande gama de imigrantes em busca de situações melhores aqui no nosso país. Com maior acesso ao saneamento básico, à saúde, à educação, habitação e qualidade de vida, a gente também teve aí um aumento da expectativa de vida. Lembra dos nossos índices, dos nossos gráficos, de quem nasce e também do envelhecimento da população? A gente teve uma queda na natalidade e um aumento na natalidade, não, desculpa, uma queda na fecundidade e um aumento no envelhecimento, na expectativa de vida dos brasileiros. E conversamos também por quê? Por conta do maior acesso a medicamentos, a questões de saúde, a saneamento básico, água encanada, esgoto. Então, tudo isso também ajudam aí o crescimento da população. E o que ajuda a diminuir os índices de natalidade, fecundidade, vamos colocar natalidade não, de fecundidade no Brasil, é as ações de entrada da mulher no mercado de trabalho, ou seja, hoje a mulher está mais preocupada em entrar, inserir-se ali no mercado de trabalho, questões por necessidade, tá? Por ideológicas também, a gente vai ter aí, mas inicialmente foram as questões de necessidade. Então, para melhorar a renda da família, essa mulher entrava no mercado de trabalho e aí começava a preocupação em se postergar ou até mesmo em não ter filhos, para que se pudesse atribuir uma função econômica dentro daquela família já existente, tá bom? E aí a gente começa a falar sobre desigualdades do território nacional, do nosso território brasileiro. O Brasil não tem a renda
dividida de forma igualitária para a sua população. Ela é dividida, ela ocorre de modo desigual, ou seja, a maior parte da riqueza fica concentrada em pequenas parcelas da população, na mão das minorias. E os serviços públicos, assim como a distribuição de renda, também não conseguem ser distribuídos de forma igualitária pelo território brasileiro, ou podemos dizer também de forma equilibrada pelo território brasileiro. A gente vai ter um investimento maior dependendo de estado para estado, de município para município, de região para região. A falta de acesso à educação vem junto com essa desigualdade que a gente tem aí na distribuição da renda e da acessibilidade a esses meios, tá? Aos serviços públicos no Brasil. O IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Brasileiro, ele teve nas últimas décadas uma evolução. Ele alcançou um índice maior do que havia se medido em outras épocas, tá? Então, de 1990 até 2017, ele alcançou aí 0,75, que significa foi superior ao registrado anteriormente à década de 90, certo, galerinha? E aí a gente tem a diversidade da população brasileira. É muito fácil falar sobre diversidade da população brasileira. Isto porque a gente já tem uma miscigenação de duas culturas totalmente diferentes, que é o europeu e o índio. E aí, posteriormente a isso, a gente tem a chegada dos africanos trazidos pelos europeus, que aí criou-se ainda mais uma diversidade na população, na cultura brasileira. Como eu tinha dito, cerca de 4 milhões de africanos vieram de diversos grupos étnicos, de diversas localidades da África e foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar como escravos ou até mesmo para ser comercializados nas Américas, tá? E existem centenas de comunidades até hoje que ainda traz essa diversidade cultural com seus ancestrais étnicos da África. E também temos aí a chegada de imigrantes no século XIX e XX, vindos oriundos da Europa e da Ásia para o Brasil, tá? Então a gente tem aí chegada, e na nossa própria cidade a gente tem alguns exemplos da marca que esses imigrantes trouxeram para o nosso Brasil. Nós temos aqui um parque chamado Cassato Maru, que esse nome e todas as atividades que a gente quase sempre consegue ver aqui na nossa cidade são feitas pelos orientais, que vivem aqui, que trazem a sua cultura, que ainda comemoram o Ano Novo Chinês, calendários diferentes, as suas festividades, e eles têm aí nesse parque um espaço para poder mostrar um pouquinho da sua cultura, para poder continuar com as suas raízes, tá? E a gente vai ter também, na Lapa, em São Paulo, algumas regiões que têm uma incidência muito grande de italianas. Até no jeito de se falar, no jeito de conversar, a gente consegue ver algumas diferenças culturais, tá? Eu vou pedir uma atividade no portal para vocês, muito fácil, é com relação a isso que a gente já falou na nossa aula conjunta, onde estava todo mundo ali online, e também aqui na explicação já deixei mais alguns trechos para vocês, explicadinhos, para a gente conseguir fazer a nossa atividade. Espero que a gente continue aí firme nas nossas aulas online e vamos junto ficar em casa para combater esse coronavírus. Tchau!